A paz do Senhor, irmãos. Gostaria de deixar uma palavra ao seu coração que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículo 1 em diante. Parábola das 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. Chegou um determinado momento que todas elas adormeceram, que todas elas estavam cansadas. E uma das coisas que fala sobre a época que nós estamos trabalhando, que é uma época que enche os olhos, que as pessoas exaltam de falar: eu trabalho 12, 15 horas, eu trabalho segunda a segunda, eu faço mais, eu ocupo todo o meu tempo. Nós estamos vivendo uma época de ativismo, que as pessoas não dão o descanso para o seu corpo, não dão o descanso para a sua mente, não dão tempo para o seu corpo se recuperar e dizem que isso é bom. Uma época que dormir 8 horas por dia, vilanizam isso. Uma época que é ruim dormir, uma época que é ruim descansar, uma época que nessa época que eles falam desse ativismo, as pessoas estão sucumbindo em cansaço extremo, em estresse, em ansiedade. E a palavra de Deus trata muito sobre equilíbrio. Veja que no livro de Êxodo fala que temos que lavrar a terra por 6 anos, mas no 7º ano a terra tem que descansar. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia ele descansou. E haviam 10 virgens, 5 delas eram prudentes, mas todas elas dormiram, cansaram. Talvez hoje seja a época de você ter o seu descanso na sombra do Altíssimo e buscar o descanso com Deus. Nós temos que organizar nossa vida entre trabalho, entre vida pessoal, vida profissional, vida ministerial e com Deus. E tudo isso tem que estar na nossa vida sem que haja um cansaço, a fadiga, porque a palavra de Deus não vem para sobrecarregar, mas ela deve ser ajustada para que seja prazeroso. O tempo com Deus não pode ser um peso, mas tem que ser prazeroso. E é sobre isso, as 10 virgens tinham o mesmo tempo, e as 5 prudentes estavam preparadas. E quando chegou o momento que elas cansaram, mesmo assim elas estavam preparadas. Conselhos, irmãos, a refletirem sobre o tempo de descanso, sobre o seu tempo, o que você está fazendo com o seu tempo. Talvez seja a época de ajustar, talvez seja a época de aprumar a sua vida com a vida de Cristo, talvez seja a época de escolher entre para qual caminho vai, ou talvez seja uma época de desfrutar do seu descanso na presença de Deus. Tenha um ótimo dia, Deus abençoe.